Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre buscar forças em Deus e quero compartilhar uma passagem que está em Lucas, capítulo 22, os versos 39 ao 46, na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amados, em outra parte, o Evangelho diz, em Mateus, nesse mesmo contexto do Getsemane, ele diz para os discípulos: orai, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós precisamos reconhecer, mesmo que recebemos Cristo no coração, mesmo que nascemos de novo, mesmo que cremos e fomos batizados, somos filhos e filhas de Deus, estamos em crescimento, que não podemos ficar como um bebê, nem como criança, nem como jovem, mas precisamos crescer. O apóstolo Paulo fala em Efésios até chegar à altura espiritual de Cristo. Mas mesmo assim nós carregamos carne, ou seja, a natureza humana ainda estamos com ela também. Temos a natureza de Deus agora habitando em nós, quando nascemos de novo. Quando Cristo vem habitar no centro da nossa vida, no nosso coração, assume o comando, o controle e começa a nos guiar através do Espírito Santo. Mesmo assim, carregamos ainda a carne, ou seja, a natureza humana, que é caída, que é pecaminosa, que é frágil. Por isso que Jesus diz em Mateus: vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo: olha, essa natureza de Deus que você tem agora aí dentro de ti, através do Espírito Santo, essa está pronta. Mas não esqueça que você ainda carrega a carne também. Ainda está carregando a natureza humana, e essa é fraca. Por isso que devemos estar vigilantes. E não tem outra maneira melhor de chegar a ser vigilante. É através de uma consagração total. Uma busca de todo o coração. O Senhor diz: buscar-me-eis, me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então precisamos estar cheios do Senhor, cheios da presença do Senhor, e andar na dimensão do Espírito, uma dimensão mais elevada. Além de desfrutarmos uma qualidade de vida melhor, mais elevada, ainda estaremos seguros para não cair em tentação. Porque se nós andarmos na dimensão do Espírito, é isso que ele disse, está pronto, quer dizer, isso não cai em tentação. Mas lembra sempre que você carrega a natureza humana, carnal, essa é frágil, muito frágil. Então vamos voltar ao texto aqui para nós observarmos aqui que nós devemos também, se Jesus dá o exemplo aqui, de buscar a Deus no momento difícil da sua vida, antes dele ser preso. Olha só, saindo foi como de costume, nós temos que pegar esse hábito, olha, de costume,
para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. O que ele ia fazer lá? Olha só agora aqui. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Aquele lugar de oração. Amados, você já tem o lugar de oração. Você tem aquele lugarzinho secreto que só você e Deus estão tete a tete, falando com Ele. Sim, devemos andar no Espírito sempre, continuamente, em qualquer lugar, mas precisamos ter aquele momento de estar na presença efetiva e em oração. A oração nos coloca na presença de Deus. Então devemos ter um lugar, podemos se silenciar, sair do barulho do mundo e ter um lugarzinho reservado. Como tem uma palavra que diz no Evangelho: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e orarás em secreto. E orando em secreto, o Pai te vê em secreto e te recompensará. Grande recompensa você terá quando você ter esse hábito de orar, de estar na presença de Deus. Então Jesus aqui nos dá esse exemplo, veja bem aqui, de joelhos orava, quer dizer, humildemente, né? Aqui, veja bem interessante aqui, no 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Quer dizer, se prostrava diante do Pai, reconhecendo humildemente que precisava depender em tudo do Pai. E esse momento, a fase difícil da sua vida, a grande prova agora, onde Jesus se encontrava aqui dizendo, no 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, assim a tua. Aqui ele está se referindo à cruz, que ele deveria ir para a cruz. Ele diz: olha, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele estava pedindo mais do que nunca antes para ser reservado, guardado, para ele poder ir para a cruz, porque o inimigo estava tentando de todas as maneiras para ele falhar nesse projeto de Deus, nesse propósito de Deus ter enviado ele para poder ir para a cruz, para sacrificar ele no nosso lugar, para jogar todos os pecados da humanidade sobre ele e fazer justiça do próprio Filho amado, sem pecado. Então o inimigo lutava, fazia de tudo para ele pecar, e aquele clamou a Jesus, e Jesus sempre foi ouvido pelo Pai. Então Deus deu força para ele. Veja bem, como diz na sequência, então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. A importância de chegarmos na presença do Pai e pedir e clamar, não importa a situação, não importa a dificuldade, o sofrimento que você está passando, o Senhor jamais te desampara, o Senhor jamais te abandonará. Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu filho e minha filha. Não importa as provas, tribulações que você está passando, persevere, clame a Ele, que o Senhor logo envia socorro. Aqui o Senhor enviou o anjo. Olha só, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Deus envia anjos a serviço para os seus. O Senhor diz no Salmo: o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. E em Hebreus diz também que os anjos estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. O Senhor envia socorro. Ele enviou socorro para o seu Filho amado aqui, para o confortá-lo, para ele resistir a essa tentação, resistir à dor, o sofrimento, resistir em vida ali até chegar na cruz. Porque poderia ser o caso que o inimigo pudesse matá-lo ali, no Getsemane, ali no Jardim das Oliveiras. Ele não poderia acontecer isso. E o Pai logo enviou socorro, enviou o anjo para o confortar, fortalecer, para que ele resistisse até a cruz. Lá sim ele foi crucificado. Lá sim ele deveria cumprir o propósito maravilhoso de Deus. Olha a sequência do 44, estando em agonia,
orava mais intensamente, veja bem, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que pressão ao ponto de suor se tornar gotas de sangue, amado. Mas o Senhor não abandona os seus filhos, suas filhas. Então te alegra. Se você está passando uma pressão muito forte, uma batalha muito forte, prova muito forte, em 1 Coríntios 10, 13, ele diz que não dá um fardo maior que você possa carregar. Se o fardo aumentou muito, então ele dará mais força. Ele reforça com os anjos também. E te dará força para superar, suportar. Então busca em Deus, busca na oração, busca na presença do Senhor, como Jesus fez. Depois diz no 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, amado, não te deixa dominar pela tristeza, é isso que Jesus disse. Levanta-te da tristeza. Te prostra sim de joelhos, mas para orar. Mas fora isso, te levanta dessa tristeza, te ergue e vá na presença do Senhor, é isso que Jesus está ensinando. Busca a força em Deus. Ele buscou a força no seu Pai Celestial e recebeu as forças necessárias para ir para a cruz. E lá sim, ele cumpriu o propósito. Lá Deus fez justiça do próprio Filho. Lá ele venceu o mundo, o pecado, o inimigo, venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então realizou a obra completa. Foi obediente até a morte de cruz. Ele venceu. Ele disse, Pai, está tudo consumado, está tudo pronto, tudo à disposição. É só você agarrar pela fé agora. Tudo que Deus tem reservado para ti está pronto. Declare que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas também venham nesse tempo. Não importa a situação que se encontre, as provas, as adversidades, as lutas, o sofrimento, mas que eles venham buscar força em Deus, que Deus não vai os decepcionar, que Ele vai enviar seus anjos para o confortar e ajudar. Ele vai enviar uma porção maior de força nessa fraqueza. O Paulo diz, quando eu sou fraco, sou forte, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E você já tem essa promessa, que Cristo venceu. Você tem a promessa de ser mais que vencedor também. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, que nesse dia Tu nos leva a ter realidade do que é buscar forças em Deus. E Jesus aqui precisou buscar, quanto mais nós, ainda deixou esse exemplo maravilhoso, através da oração, de estar na presença do Senhor, receber todas as forças necessárias, não só para superar um momento difícil, de dificuldade, mas ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.